Olá pessoal, mais uma vez juntos, agora para desvendarmos um mistério a respeito de Lúcifer. A Bíblia fala que ele foi homicida desde o princípio. Homicida desde o princípio? Que ele matou? Que princípio é esse? Baseado no texto de João, capítulo 8, versículo 44. Bom, esse mistério e mais outros vou falar nesse vídeo. Mas antes, quero te pedir, nos dê um like, se inscreva no nosso canal, deixe aqui os seus comentários, os quais são muito importantes para nós. E roda a vinheta. Quero falar sobre a questão de Satanás. Até no final do vídeo vou falar por que ele é homicida desde o princípio. Mas eu preciso falar sobre dois tipos de pecado que Satanás teve. Para resumir de forma básica, Satanás pecou contra a autoridade de Deus e pecou contra a santidade de Deus. Pecar contra a autoridade de Deus tem a ver com a insubmissão. É algo no interior. É levantar contra uma autoridade. No caso, suprema, que é Deus. É afrontar a Deus. E aí você vai ver que a submissão na Bíblia ela é incondicional. Incondicional. Por exemplo, você submeter ao seu pai. Isso é algo incondicional. Aí é a postura do seu espírito. Por exemplo, seu pai, ele é um cachaceiro e ele manda você pular de cabeça de um prédio. Você não ri do seu pai. Você tem uma postura no seu interior de submissão e você tem respeito, só não obedece. Mas dentro de você tem um respeito, ainda que o comando seja errado. Agora, obediência é condicional. Tá vendo? Porque é o nosso ato. A obediência são os nossos atos, aquilo que nós fazemos quando nós obedecemos. Aí sim, a obediência é condicional, mas a submissão para Deus ela é incondicional. Eu gosto muito de falar do cachorro grandão e o cachorro pequenininho. O pequenininho, quando chega perto do grandão, ele tem uma posição de quê? Submissão. Isso é algo do interior dele. Pois é, diante de Deus, diante das autoridades, não igual um cachorro, mas respeito. Ali é um ponto que eu estou exagerando. A gente tem que ter um certo respeito. Ok. Então ele pecou contra a autoridade e contra a santidade. Santidade é você se macular. Ele errou o caminho. É um pecado grave, mas menos grave do que pecar contra a autoridade. Bom, você vai ver que Satanás ele queria pelo menos três coisas. Ser adorado. E quando fala ser adorado, as pessoas pensam que é aquela coisa de pessoas prostrando para ele, tipo assim, que o diabo quer isso. O diabo, por detrás da palavra ser adorado, tem uma palavrinha que resume tudo. Ser reconhecido. Ele estava buscando o quê? Reconhecimento. Quando ele pedia adoração, ele queria ser reconhecido. Mas toda a criação subsiste, não existe no sentido absoluto. Só Deus é, em termos absolutos. Percebe? Então, por que Deus não divide a sua glória? Não é só porque Deus colocou essa situação, dizendo assim, eu não vou dividir minha glória com ninguém. É porque não existe outro que é como ele. No sentido absoluto. Então, ele queria o quê? Ser adorado. Ou seja, ser reconhecido. E isso acontece muito na esfera da igreja, irmãos que estão buscando reconhecimento. E o pior que é reconhecimento dos homens. Se fosse de Deus, estaria errado, não tão errado, mas seria algo diferente. Mas que é reconhecimento dos homens, que é aplauso dos homens. E a Bíblia fala que nós devemos servir a Deus e no final nos considerarmos como servos inúteis. Outra coisa que ele queria era escrutar as intimidades de Deus. Para quê? Para ter conhecimento ilimitado. Para quê? Para ter poder. E aí poder subjugar. Se eu conheço tudo que você tem, com mais do que eu tenho, o que acontece? Eu me torno naturalmente superior a você. Só que Deus ele é inesgotável, impescrutável. Só o Espírito é que sonda o íntimo de Deus, ninguém mais. Então ele queria o quê? Conhecer as intimidades de Deus.
E terceiro, ele queria ser consultado a respeito da criação, né? Ele queria ser consultado em questões relacionadas à criação. Por quê? Porque eu sou rei, então eu tenho que ser consultado. Eu não sou o rei, mas veja bem, Deus colocou ele como rei diante da criação. Diante de Deus ele era sacerdote. A Bíblia fala que o Senhor nos constituiu como reis e sacerdotes. Mas reis, tem até uma série que eu estou fazendo aí, sobre a vinda de Cristo, nós seremos aqueles que receberem coroa, aqueles que são vencedores, aqueles que cumprem a carreira, serão diante das nações. Diante do Senhor, nós seremos sempre sacerdotes. Em outras palavras, seus servos. Então agora eu vou responder a pergunta. Por que Satanás é homicida desde o princípio? Primeiro, que princípio é esse? Tem dois tempos, o Kairos e o Cronos. Tem o princípio do princípio, seria João 1:1. No princípio criou Deus, não, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Esse é o princípio do princípio. Então quando fala aqui, Satanás ele é homicida desde o princípio, é esse princípio aí. É logo quando ele foi estabelecido e ele desencadeou a rebelião. É naquele tempo que ele foi homicida desde o princípio. Aí você fala assim, pastor, mas então agora você vai mostrar algo para nós, que Satanás matou quem ele matou. A Bíblia fala. Ou o senhor está criando uma heresia? Jamais procuro criar heresia. Tudo que a gente fala aqui nesse canal, a gente procura trazer um respaldo bíblico. E eu vou mostrar para você. Porque tem outro princípio, o princípio da criação. É Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A gente sabe que os céus e a terra é muito antes, depois da criação dos anjos. Basta você ler capítulo 38 de Jó, versículo 4 e 7. Que lá existiam os anjos antes que Deus lançasse o fundamento da terra. Então tem o princípio do princípio e tem o princípio da criação. Satanás ele é homicida desde o princípio. Vamos ler o texto, João 8:44, para você entender. E eu vou provar o que eu estou falando aqui. Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 44. Diz assim: Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Desde o princípio ele foi homicida. Isso é na eternidade. Aqui, o princípio aqui é o Kairos de Deus. Está vendo? Então, como explicar isso, irmão? Como provar que ele foi homicida desde o princípio? João capítulo 3. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 15. Vai nos dar a resposta. Antes de ler a resposta aqui, deixa eu dizer algo para você. Nós temos uma série de vídeos sobre Lúcifer e sobre os anjos. Mais ou menos uns 20 vídeos. E a gente queria pedir a você que nos desse um like aí e compartilhasse com seus contatos. Tá certo? São vídeos que revelam grandes mistérios. João capítulo 3, versículo 15. Qualquer que aborrece o seu irmão é homicida. Aborrece aqui é odeia. Mas que tipo de ódio aqui que está citando aqui? É o mesmo ódio que Caim teve para matar o seu irmão Abel. Então qualquer que tem ódio pelo seu irmão é homicida. Satanás, quando ele caiu, ele gerou em 1/3 dos anjos esse ódio a Deus. Então é como se eles matassem Deus dentro de si. Percebe? Então qualquer um que odeia o seu irmão é homicida. Aqui não fala por quê? Porque isso aqui vem antes de matar. Matar é um processo. Quem tem esse ódio aqui tem o mesmo desejo de matar. Talvez não mate. Então isso aqui é um ódio, não é raiva simplesmente. É um ódio que tem desejo de que tal ser ou tal pessoa seja eliminada. Às vezes isso não é consumado, mas se a pessoa tem esse sentimento, ela já é homicida. Mesmo que ela não tenha concluído a ação. Eu odeio fulano. Como é que você odeia? Eu queria que ele desaparecesse, que ele morresse. Né? Se eu pudesse fazer assim, ele morreria. Pois é, se você tem esse ódio, significa que você tem o mesmo ódio que Caim teve. E aí você é homicida, tem que pedir perdão a Deus. Porque os homicidas
não herdarão o reino de Deus. Não é tremendo isso? Pois bem, então, nós estamos concluindo, tem essa série que estamos lançando, você não pode deixar de ver, é uma série fantástica de 20 vídeos. Deus abençoe e até o próximo vídeo.